Então, gente, ontem eu tive um probleminha com o vídeo. Eu cheguei a colocar ele, mas depois ele deu um probleminha. Aí, eu vou voltar um pouquinho o que a gente fez ontem. Eu vou vir aqui na sala a sala professora de matemática, né? Que eu criei mais no dia da Olimpíada de Matemática, que foi para poderem entrar e fazer a prova e devolver para mim, para eu corrigir, né? Eu ainda não abri a prova, tá? Não tentei ver as questões, então não tenho acesso ainda para dizer assim, porque alguns alunos me perguntaram a questão estava quantos acertaram, tudo mais, não sei ainda. Então é outra coisa que eu vou anotar aqui, meu pai. A gente tá com tanta coisa na escola. É outra coisa que eu não posso Posso esquecer. fazer uma pergunta, professora? Pode, pode, faça. Essa prova aí que teve foi durante o dia, não foi? Não, foi até 23h59 da noite. Era o dia Ah, todo. tá. Eu não vi, não. Uhum. Tá bom, tá certo. Aí aqui, no caso, não, a prova na realidade foi lá pelo Educapé. Aí aqui eu tive os que entregaram, que eu ainda não corrigi. Aliás, não adianta eu abrir aqui, eu tenho que pegar o resultado lá no site, né? Aí eu não peguei ainda. Eu vou vir no mural aqui que eu quero pegar uns prints da aula de ontem. Pronto, eu vou pegar esse print aqui. Ó, gente, Lá na prova, professora, tinha uma questão de raciocínio lógico que eu acho muito difícil. uhum. O BMAP tem muito disso. E o BMAP é uma prova que tem questões relativamente fáceis, mas tem umas muito pesadas. Porque é um concurso, né? Deixa eu beber água aqui. É um concurso, assim, nacional, né? Aí eles têm que colocar umas questõezinhas mais assim para poder ter aqueles critérios e escolher os que se destacam mais. Gente, olha só. A gente desenvolveu essa questão ontem e eu coloquei no lançamento de um dado qual a probabilidade de sair o número 1. Então a gente viu que o espaço amostral era 6, porque no dado eu tenho 6 números, e a quantidade de possibilidades para o evento que eu queria era só 1, porque no dado só tem o número 1. Então, as chances de tirar 1 num dado com 6 números, no caso, é 1 em 6. Então, ficou essa fraçãozinha aqui, tá? O resultado. Quem estava ontem na aula, tranquilinho, Professora, deu para não tô entender? vendo nada, não. A senhora não tá apresentando nada, não, viu? Eita, me perdoem. Espera um pouquinho. Eu não me lembrei de colocar para compartilhar. Me desculpem. E vocês me avisem, viu? Quando eu fiz essas coisas, porque. Vamos agora. E eu pensando que tudo que eu tava fazendo vocês estão vendo, ó. Vamos ver se já compartilha. E eu vendo o nome que tava compartilhando, mas deixa que era no print da figura que eu tava mostrando. Pronto, eu acho que agora vai. Estão vendo a questão que a gente fez ontem do dadinho branco? Sim. Pronto. Então, eu vou voltar ao que eu disse. Nessa questão, a pergunta era: no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Então, como do dado nós temos 6 números, né, que é do 1 ao 6. Então, nosso espaço, né, o total de possibilidades aí é 6, né? Então, eu lanço um dado, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Por quê? Porque tem todos esses números no dado. Mas se eu quero saber a probabilidade de sair o número 1, eu tenho que lembrar que no dado só tem um número 1,
dentre 6 números que eu tenho. Então, dos 6, um deles é 1. Então, a probabilidade de sair 1 no dado é 1 em 6, essa fraçãozinha aqui, tá? Que eu nem grifei e agora não tem mais como grifar. Essa questão, quem estava na aula, tudo tranquilinho, deu para entender? Deixa eu ver aqui quem entrou aqui. Fátima. Eu tenho que estar anotando quem entrou. Boa noite, Fátima. Boa noite, professora. Pronto. Estou retomando um pouquinho o que a gente... Então, só lembrando aqui, no universo de 6 números, que é do 1 ao 6, eu queria que só saísse o número 1. Então, é uma chance em 6, tá? Então, por isso ficou a fraçãozinha 1 sobre 6. Aí a gente fez uma outra questão. Deixa ele abrir. Pronto, aí a gente fez esse outro aqui. Qual a probabilidade de obter um número par no lançamento de um dado? Então, o evento, né, que eu queria que acontecesse era que saísse número par. Como no dado nós temos números de 1 a 6, então os números pares são o 2, 4 ou 6. Mas o total de chances do que pode acontecer aí são 6, porque se eu lanço o dado, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Pode ser qualquer um deles. Então, dentre esse universo de 6 números aí, eu quero qualquer um dos 3, o 2, o 4 ou 6. Então, o número total do evento que eu quero que aconteça, que é sair número par, é 3. E o número total de possibilidades é 6. Então, quando eu pego essa fração 3 sobre 6 e eu divido o 3 e o 6 por 3, simplificando esta fração, então vai ficar 1 sobre 2. Ó. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Tá? Por isso que ficou a fração aqui 1 sobre 2. Que eu posso deixar na forma de fração, posso deixar na forma decimal, quando eu divido 1 por 2, que dá 0,5. Ou eu posso escrever esse número decimal na forma de porcentagem, tá? Então, 50%. É mais comum em probabilidade a gente usar fração ou porcentagem, ok? Como resposta. Agora eu abri já um site aqui, deixei aberto para vocês. Eu gosto muito, muitas coisas eu tiro aqui desse site Mundo da Educação. Eu acho ele uma linguagem muito boa. Então, vejam só. Ele está falando aqui sobre probabilidade. O estudo da probabilidade, né, que ele ajuda a sociedade na tomada de decisões, porque é aquilo que eu falei ontem também na aula. Essa questão de decidir por alguma coisa. Então, eu preciso decidir, por exemplo, por uma, vamos dizer assim, uma marca de um produto que eu vou comprar. Então, eu vou analisar as pesquisas, o que falam, né? Por exemplo, se eu vou escolher um método contraceptivo, então eu vou ver lá o percentual, né, de segurança dele, que é uma probabilidade do que possa acontecer. Então, se algo me diz que tem 90% de chance de dar certo, significa que na maioria dos casos dá certo. Não quer dizer que sempre dê certo. Pode acontecer para mim, acontecer lá nos 10%. É como crianças, né? Humanos, nós. Então, normalmente nascemos assim direitinho, mas existem até síndromes raras que acontecem 1 em 1000. Aí, de repente, aconteceu com uma pessoa. Uma coisa que tinha uma chance mínima de acontecer e aconteceu, né? Enquanto que uma coisa podia ter uma chance enorme de dar certo e não deu. Então, uma probabilidade é uma possibilidade de acontecer. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer, tá? Mas ajuda a sociedade na tomada de decisões. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, ó. A probabilidade conta com conceitos importantes, como experimento aleatório, evento, espaço amostral e eventos equiprováveis. O valor da probabilidade é sempre um número entre 0 e 1.
Porque quando eu divido, né, vai dar um número decimal entre 0 e 1. Por quê? Porque quando eu divido a fração, vai me gerar uma porcentagem, um percentual. E esse percentual, geralmente, ele é serotina. Por exemplo, 0,25 é 25%. 0,17 é 17%. Ok? E aí ele colocou isso aqui. Pronto, o que eu já falei tá aí. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Ele tá falando... Ó, tá falando sobre a Covid aqui. Vamos lá. Perceber o comportamento de eventos aleatórios é de grande importância para a nossa sociedade. A área de estudo conhecida como probabilidade faz análise desses eventos para entender quais são as chances reais de eles ocorrerem. Olha só, isso aqui é importante, que está bem relacionado à nossa realidade hoje, e por isso que eu escolhi esse site. Há várias aplicações do estudo da probabilidade no cotidiano. Eles ocorrem na pandemia Covid-19, assim como pode ocorrer em outras possíveis futuras pandemias. Nela, ferramentas da estatística e da probabilidade são utilizadas para prever-se o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas. Então, se eles analisam que está crescendo de uma forma, então eles já têm uma previsão que, se não for tomada uma atitude naquele momento, vai chegar a tal número daqui a uma semana. Então, a probabilidade, a estatística, serve nesse momento aqui, de análise de uma situação para se tomar uma decisão. É importante combater que se faz estimativas para que os governadores e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecimento das medidas de isolamento social. Tá vendo que está bem dentro da nossa realidade, certo? E mostrando aqui a importância da probabilidade e dessa análise estatística. Aí, vamos baixar um pouquinho mais aqui. Os dadinhos aí. Experimento aleatório. É o resultado imprevisível. Por exemplo, vamos dizer, estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Por exemplo, ao realizarmos o lançamento de um dado, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos com precisão o resultado do lançamento, né? Eu sei que existe a possibilidade, eu lanço, tem número lá de 1 até 6, existe a possibilidade de sair qualquer um deles, mas eu não posso ter a certeza que eu vou jogar aqui agora e vai sair o número 3, por exemplo. Isso eu não posso garantir. Então, ao lançarmos o dado uma vez e obtermos, por exemplo, 1 como resultado, e ao realizarmos um novo lançamento respeitando as mesmas condições, o resultado continua sendo imprevisível. Ele pode ou não ser 1 novamente, tá? Ao espaço amostral de um conjunto de resultados possíveis de um evento aleatório, conhecido também como conjunto universo, eu falei ontem para vocês aqui, conjunto universo, e a gente pode representar conjuntos de qualquer forma. Aqui ele está representando pela letra ômega, é uma letra grega. Eu representei pela letra T e a gente pode continuar usando a letra T, tá certo, gente? Então, aqui ele está colocando o experimento aleatório passa a amostra essencial para que consiga calcular a probabilidade desse evento. Então, aqui ele está mostrando no espaço amostral os números de um dado, as vogais, né, do nosso alfabeto, ok? Deixa eu vir aqui para baixo. Queria um exemplozinho. Vamos lá. Existe a possibilidade de eu fazer uma situação que tenha um evento certo, 100% de chance de acontecer, tá? Depende, por exemplo, se eu tô com uma região do país, região Nordeste, por exemplo, aí eu digo, eu vou sortear aqui um estado brasileiro, mas eu tô pegando só da região Nordeste. Aí eu digo, qual a probabilidade de que seja um estado do Nordeste? Gente, se eu tô fazendo sorteio com estados que são da região Nordeste, o resultado só pode ser um estado da região Nordeste. Então, aí vai ser 100% de chance de ganhar, certo? Já, por exemplo, se eu lanço um dado que tem números de 1 a 6 e eu quero que saia o número 7, gente, esse evento é impossível de acontecer, porque no dado não existe o número 7, tá? Quer dizer, hoje em dia a gente pode até ter dados com outras quantidades de
de faces, né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de dados. Mas geralmente quando a gente fala dados, a gente imagina esse dado em formato cúbico. Então, deixa eu ver aqui. Bem, olha, chegou onde eu queria aqui. Eu vou pegar essa questão, vou levar lá para a gente pensar nela, tá? Depois da gente pensar nela, aí eu vou... Espera um pouquinho. Eu acho que alguém ou entrou não. Acho que alguém escreveu no chat. Deixa eu dar uma... Se eu não me engano, esse barulhinho aqui é de escrever no chat. Certinho, Fátima. Vou anotar aqui, viu? Já coloquei até uma justificativa aqui de socorro. Débora. Ok. Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, aqui, gente, eu não tô querendo mostrar a resposta que eu quero pensar. Veja, só vou ler aqui com vocês, ó. Uma urna contém bolas brancas, vermelhas e verdes. Sabendo que nela há 12 bolas brancas, 8 vermelhas e que as 5 restantes são brancas, se uma bola for retirada ao acaso, qual é a probabilidade de que ela seja? Aí vamos analisar isso aqui no Paint. Eu vou parar de compartilhar agora esta tela que eu estou compartilhando com vocês aqui. Interromper compartilhamento. Aí deixa ele abrir aqui a tela. Pronto. Aí eu vou compartilhar de novo. Agora lá no nosso quadro branco, né? É como se eu estivesse na sala de aula escrevendo lá com vocês. Então, deixa eu mudar essa cor aqui, porque eu acho que fica mais bonitinho. Deixa eu ver aí. Início, deixa eu ver o baldinho. Eita, foi uma cor errada. Agora bagunçou tudo, tá, Joaquim? Pronto, voltei. Ah, não tá dando certo porque ele tá pegando um fundo branco nas letras. Então, deixa branquinho mesmo, tá? Eu vou fazer um quadril embaixo para eu escrever nele, é melhor. Vou fazer assim. Vai ficar diferente do que a gente já estava trabalhando antes. Pronto. Ficou um quadrinho para escrever embaixo. Deixa eu ver se entrou alguém. Acho que não. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Vamos pensar agora nessa situação, gente. Eu tenho uma urna, uma caixinha, tá? E ela tem bolas brancas, vermelhas e verdes. Então, deixa eu ver aqui. Vou até fazer assim para chamar a atenção. Ela tem bolas. Eita. Tem bolas brancas. Deixa eu fazer outra aqui. Vermelhas. Vou puxar para aqui. E verdes. Bem, aí ele está dizendo o seguinte.
Sabendo que nela há 12 bolas brancas. Então, vou escrever isso aqui agora, tá? Vou escrever de preto agora. Então, nós temos... Podem fazer perguntas se quiserem, tá, gente? 12 bolas brancas. Aí, vermelha são 8. Então, 8 Eu só bolas. estou procurando aí quantas bolas verdes tem, porque tá dizendo ali as outras restantes são brancas. Eita. As 5 restantes são brancas. Então, 12 brancas, 8 vermelhas e as 5 restantes são brancas. E cadê as verdes? Será que o texto está errado? Eu acho que o texto está errado. Deixa eu voltar lá, viu? Tá? Deixa eu voltar lá. Vocês não vão ver não, mas eu vou tirar a dúvida. Realmente, no texto tá assim. Deixa eu baixar aqui para ver. Sabendo, tô lendo aqui, vocês estão lendo aí. Uma urna contém bolas brancas, vermelhas e verdes. Sabendo que nela há 12 bolas brancas, 8 vermelhas e que as 5 restantes são brancas. Se uma bola for retirada da casa, qual a probabilidade de que ela seja? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que foi só um erro no texto mesmo. Porque na questão todinha restante, eles não mencionam nada, tipo assim, de juntar branca com 12 mais 5, entendeu? Então, eu vou mudar o texto aqui, certo? Eu vou corrigir aqui pra gente. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Deixa eu apagar essa palavrinha brancas. Mas foi boa observação, viu, Jennifer? Verdes, tá? Então, vamos colocar 5 verdes. Pronto, gente. Então, primeiro passo, para a analisação, eu vou criar aqui uma pergunta, né? Porque a gente tá sem pergunta ainda. Então, deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Eu vou colocar aqui uma primeira pergunta. Qual a chance... Eu vou colocar a probabilidade para a gente ir gravando bem a palavra. Qual a probabilidade de que uma bola retirada ao acaso seja vermelha? Pergunta. Deixa eu abrir isso aqui agora. E aí, gente? Qual a probabilidade de que uma bola retirada ao acaso seja vermelha? Se for a chance, é 25 vezes, né? O total, né, de bolas que Seriam temos. 25 Isso. chances. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui e já vou escrever isso que você está dizendo aqui. Eu vou até colocar um tracinho aqui embaixo e vou fazer uma continha de adição, tá? Eu vou colocar tipo um sinalzinho de mais aqui. Eu vou fazer assim, vou colocar aqui.
mais. E vou colocar aqui mais, tá? Eu tô indicando que eu tô somando aqui. No caso, se eu tenho 12 bolas brancas, 8 bolas vermelhas e 5 bolas verdes, somando isso, nós temos um total que significa o nosso espaço amostral, né? O nosso espaço, vou colocar assim. São 25 bolas no total, tá? Deixa eu puxar aqui. Então, o nosso espaço amostral, a quantidade geral é 25, né? Ou seja, eu tenho 25 bolas ali. Isso é o que eu tenho no total. Agora, se eu quero tirar bolas vermelhas, eu tenho que lembrar que nessa urna temos 8 bolas vermelhas. Não é isso? E isso vai ser a quantidade, quer dizer, o número de elementos do nosso evento. Lembrem que quando eu uso a palavra evento, é o que eu quero que aconteça, tá? Então, veja que eu tenho aqui o número total e tenho o número do evento. A probabilidade é o quê? É esse número de elementos do evento que eu quero que aconteça, dividido pelo número de elementos total nessa situação, tá? Então, nessa situação aqui, eu vou ter agora 8 bolas vermelhas. Se eu vou lá, tá lá fechado, eu vou de olhos fechados lá pegar, vou balançar as bolinhas e vou pegar uma. Lá dentro tem 25 bolinhas, mas das 25 bolinhas, eu tenho 8 chances de que uma delas seja vermelha. Então, vai ser 8 sobre 25. Ok? E isso aqui, só lembrando, não tem como dividir, né? Porque... Deixa eu colocar aqui. Porque o 8 e o 25 não são divisíveis por um mesmo valor. Então, a probabilidade de que ocorra esse evento vai ser 8 de 25. Deixa eu só... Mas mesmo podendo dividir, se a gente quiser deixar assim, fração, pode deixar, né? Pode. É bem comum... Deixa eu tirar essa cor aqui. Sem preenchimento. É bem comum, tá? O resultado, até nos vestibulares, vocês observarem, tá em fração, tá? Mas eu ainda vou colocar um ou aqui. Se eu fosse dividir... Daria vírgula aí, porque daria ficar 20, 24 e sobra 1, né? Tu já fizesse a divisão aí? Eu não Não, fiz né? com a vírgula, fiz de cabeça aqui. É, porque 8 dá Sempre 0,80 por sobra. 25 dá 3, dá 30 e poucos por cento. Mas como eu quero ganhar tempo, eu vou fazer aqui na calculadora mesmo, viu? 32%. P igual a 32%, tá? Porque no caso deu, eu vou escrever como deu aqui, 0,32. Aí eu vou colocar assim, que é igual a 32%, ok? Então, pode ser a fração ou pode ser na forma percentual. Tranquilinho, gente? Posso fazer outra pergunta dentro dessa mesma questão? Pode. Então, vamos lá. Eu vou mudar a cor aqui agora. Vou pegar... Acho que... Deixa eu ver se esse azul fica legal. Não, ainda tá no verde. Aí eu mudei aqui. Deixa eu ver se o azul fica legal, senão eu deixo amarelo mesmo.
O azul não tá legal, não. Vai ficar amarelo. Olha só agora a pergunta. Qual a probabilidade de que se retire uma bola verde? Seria 5 sobre 25, né? Seria a mesma Isso. quantidade. Lembra que o número total de coisas que podem acontecer aí é 25, né? E o número total do evento que eu quero que aconteça é 5, porque aqui nós temos 5 bolas verdes. Então, a probabilidade que isso aconteça é o número de elementos do evento que eu quero que aconteça, dividido pelo número de elementos total nessa situação. Então, eu vou ter 5 sobre 25. Aí, vamos lembrar o que, gente? Eu não pude dividir ali, eu deixei naquela fração porque ela já está na sua forma simplificada. Mas aqui, 5 sobre 25, eu ainda posso simplificar essa fração, não é? Eu posso dividir por 5. Aí fica como aqui a fração? Dividindo 5 por 5 e 25 por 5. Um sobre 5. Isso. 1 sobre 5. Isso já é um resultado, tá? Vou até colocar aqui embaixo. Só que eu ainda poderia escrever P igual a 1 sobre 5, que já é um resultado. Ou eu poderia fazer P, que é a probabilidade, igual. Se eu dividir 1 por 5, vai dar 0,2. Que completando aqui com 0, eu já vou completar aqui com 0, vai ficar o quê? 20%. Então, eu posso dizer que a probabilidade que isso ocorra é de 20%. Então, eu posso escrever a resposta. Deixa eu pegar aquele quadradinho. Eu posso ter a resposta na forma de fração, ou eu posso ter essa resposta na forma de porcentagem. E aí, gente, deu para entender? Deu. É ótimo. Ô, professora, esses 5 e 25, repete para mim, por favor. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, já que eu vou repetir, eu vou fazer uma coisa que eu já estava pensando aqui, viu, Fátima? Eu vou escrever com lapisinho do lado. Por quê? Porque com lapisinho eu consigo fazer a fração certinha. Veja, esse 5 sobre 25, deixa eu pegar aqui com laranjinha mesmo. Eita, deixa eu engrossar um pouquinho esse risco do lápis. Esse 5 sobre 25... Sim, gente. E por que tá 5 sobre 25? Porque ele está perguntando a probabilidade de se retirar uma bola verde. Nós temos aqui 5 bolas verdes, tá? E qual é o total de bolas que nós temos? Quando somamos aqui, deu 25.
Então, do total de bolas, que é 25, 5 delas são verdes. Então, a probabilidade que eu tire uma bola verde de um total de 25 é 5 em 25. Que eu posso simplificar esta fração dividindo o numerador e o denominador da fração por o mesmo valor. Como termina em 5, logicamente eles podem ser divididos por 5, tá? Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. Aí, 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 também dá, no caso, 5. Certo? E quando eu vou achar o percentual, é porque quando eu pego 1 dividido para 5, aí 1 não dá para dividir por 5, é 0, vírgula. Aí acrescento um 0 aqui. Aí eu tenho 10 dividido para 5, que dá 2. Aí 2 vezes 5, 10, para 10, nada. Então, a conta terminou e eu tenho 0,2. Que aí é só acrescentar um 0 aqui. E aí, o que eu tenho após a vírgula já é o percentual, ou seja, 20%. Por que 20%? Só lembrando aqui também. 0,20, que é a fração. Quando eu vou escrever na forma decimal, eu pego esse 20 sobre quem? Aí eu vou olhar quantas casas eu tenho após a vírgula. Como após a vírgula tem 2 casas, vai ser sobre 100, que é justamente 2 zerinhos, tá? Esse outro zerinho não ficou legal. Deixa eu arrumar ele aqui. Se fossem 3 casas decimais, seria sobre 1000. Se fossem 4 casas decimais, seria sobre 10.000. Se fosse apenas uma casa decimal, seria sobre 10, tá? E aí, ó, 20 por 100 significa 20%. A gente estudou isso aqui, acho que no primeiro módulo. Questões de porcentagem. Ok? Deixa eu tirar um print disso aqui. Pronto, tirei o print para poder colocar lá. Vou tirar outro por garantia. Vamos voltar lá com vocês agora. Deixa eu ver se aqui tem outra questão. Eu tenho uma tabela aqui bem interessante. Eu vou voltar com vocês aqui agora no Class. Eu vou parar de compartilhar de novo. Eu vou compartilhar novamente. Só que agora eu vou compartilhar de novo aquela telinha da internet. Hoje eu agendei a aula, viu, gente? No Meet, aí eu coloquei até 10 horas para ver se não cai. Sim, gente, vocês estão vendo essa tabela aqui? Olha que interessante. Eu tenho aqui números de 1 a 6. E aqui eu tenho números de 1 a 6. E aqui eu tenho um sinalzinho de mais. Aqui, gente, aqui é uma representação, que eu acho que eu já fiz isso com vocês no módulo passado, quando a gente estudou análise combinatória. Eu acho que foi até na sala de aula, presencialmente. Analisando as possibilidades de sair números num dado. E aí eu coloquei, por exemplo, aqui, os números de um dos dados, de 1 a 6, e os números do outro dado, de 1 a 6. Só que, aí eu coloquei 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, tal. Aqui, ele já está fazendo uma soma. Então, ó, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, aí 1 mais 3, 4. Aí, somando 1, aí 5, 6, 7. Aqui, somando 2, ó, 2 mais 1, 3, aí 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6, 2 mais 5, 7, 2 mais 6, 8. Então, o que eu estou mostrando aqui, ó? Se eu pego aqui a linha do 3 com a coluna do 4, vai ser 3 mais 4, 7. Se eu pegar a linha do 4
com a linha do 5. 4 mais 5, 9, tá? Então, aqui são as somas. Aí eu vou pegar esta imagenzinha. Deixa eu ver logo a pergunta que tem aqui, porque eu já ia montar uma questão. Vamos lá. Deixa eu ver se embaixo tem uma pergunta. Pronto, ele está dando uma soma. Eu vou lançar uma pergunta aqui, enquanto vocês pensam, eu vou organizar lá no Paint para depois a gente ir para lá. Gente, nessa tabela aí, quando eu lanço um dado que tem 6 números e eu lanço outro dado, quando nesse dado sai o número 1, nesse dado pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nesse dado sair o 2, aqui pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada número desse dado, pode sair qualquer número nesse dado. Então, vai ser 6 possibilidades que saem desse dado, vezes 6 possibilidades desse. Então, 6 vezes 6, 36. Se a gente contar aqui, ó, tem 6, tem 12, 18, 24, 30, 36, tá? Que a gente estudava isso na análise combinatória. Mas a pergunta agora é a seguinte: se eu lanço 2 dados, qual a probabilidade de a soma dos 2 números dar 7? Seria 7 sobre o total de números, igual a senhora contou, 36, parece, se eu não me engano. No caso 36 é o total de possibilidades aí, né? O geral. Aí, qual a quantidade de possibilidades para ocorrer o número 7? Lá, a gente colocaria 7 sobre 36, né? E faria a efetuação? Não, porque não é o número 12. 7 que está em jogo. Quantas vezes aparece esse número 7? Já vou parar de compartilhar aqui, que eu vou compartilhar. Porque lá a gente vai escrevendo. Ó, já me avisou aqui que daqui a 5 minutos vai acabar a aula. Não acredito. Mesmo eu agendando para 10 horas, tá vendo? Tirei a dúvida que não serve. 10 minutos antes eles desligam. Que é 9h45 agora. É. Verdade. Gente, no lançamento de 2 dados, qual a probabilidade de obter a soma 7? Primeiro, ó, o número total aí de possibilidades, nós já vimos que é 6 do primeiro dado vezes 6 do segundo dado, né? Que vai dar 36, certo? O número total de elementos do evento que eu quero que aconteça, olha aqui, ó.
Olha o 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O 7, ele aparece 6 vezes, certo? Nós temos aqui 36 combinações diferentes para esses números. E aqui nós temos 6 vezes que aparece o número 7. Eu vou colocar a soma 7, porque não é o número 7 que tem ali, né? Não existe número 7, ó. Aqui existe o número de 1 a 6 e aqui existe o número de 1 a 6. Vocês estão me escutando ainda, né? Aí, para eu calcular a probabilidade desse evento ocorrer, então eu vou ter o número de elementos desse evento que eu quero, dividido pelo número total de possibilidades, né, de combinações diferentes aí, nesse jogo aí de 1 a 6 de cada dado. Então, a probabilidade vai ser 6 dividido por 36. Gente, 36 é divisível por 6, né? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui ainda, estão. Aí eu posso dividir por 6. Então, simplificando por 6, eu vou colocar aqui, ó, simplificando por 6, temos 1 sobre 6, tá? Então, essa probabilidade é igual a 1 sobre 6. Se fosse dividir isso aí, gente, ia dar tipo algo entre uns 16%, tá? Se eu fosse dividir 1 por 6. Mas enfim, deu para entender ou não? Sim. Ok. Gente, eu acho que se eu for começar outra questão agora, não vai dar tempo de eu concluir, tá? Então, eu acho que eu vou deixar encerrar mesmo, porque eu poderia, caindo aqui a conexão, eu poderia abrir novamente outra e voltar com vocês. É só colocar lá no grupo e vocês voltam de novo. Eu já fiz isso com outras turmas. Mas aí eu já vi também que o tempo é tão pequenininho que falta que não vale a pena. Viu? Aí a gente finaliza aqui. Eu vou colocar esse videozinho para vocês. Oi, Fátima. É para passar para o caderno o assunto de ontem e hoje. É bom. Quando a gente escreve, a gente entende mais. Até porque quando você vai escrever, você pode ter alguma dúvida. E aí, você tiver alguma dúvida, você anota para perguntar para mim na próxima aula. É interessante. Viu? Tá certo. Eu vou procurar um videozinho também falando sobre a probabilidade lá do YouTube para colocar para vocês. Se eu tivesse com tempo, eu gravaria um vídeo, mas eu não tô com muito tempo, não. Eu tô cheia de coisas lá da escola. Viu? Aí, acabou já. Deixa eu parar a gravação. Nem dei boa noite para os meus alunos. Mas fica meu boa noite aqui no vídeo, tá? Beijos.